O que acontece quando mais de 170 milhões de pessoas tentam sobreviver num espaço menor que o estado de Nova York? Como pode um país que produz roupas para todos ter algumas das fábricas mais perigosas e condições de trabalho mais extremas? Hoje vamos falar do Bangladesh, uma nação cheia de contrastes, onde a superpopulação, a pobreza e a poluição coexistem com uma cultura vibrante e uma resiliência admirável. O Bangladesh é um dos motores têxteis do planeta, mas a mesma indústria que veste milhões de pessoas também explora os seus trabalhadores em condições que dificilmente podemos imaginar. As conhecidas fábricas exploradoras tornaram-se um símbolo do lado negro da globalização. O que leva este país a depender tanto desta indústria e que preço paga quem lá trabalha? Fique e junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades de um dos países mais densamente povoados e desafiados do mundo. Mas antes de continuar, você nos faria um grande favor se aceitasse o desafio e se inscrevesse no canal para não perder nossos vídeos. Dê um like se gostar e nos diga de onde você nos vê. Obrigado. Bangladesh, a terra de Bengala, é um país fascinante e cheio de contrastes. Localizada no sul da Ásia, entre a Índia e Mianmar, é o lar de mais de 170 milhões de pessoas. Um número que já nos deixa com uma questão fundamental: como é possível que tantas pessoas vivam num território tão pequeno? Vamos mergulhar na realidade de Bangladesh, um país onde a pobreza, a superpopulação e a poluição são protagonistas. Mas também onde a cultura, a história e o espírito de resiliência brilham. Bangladesh tem uma das densidades populacionais mais altas do mundo, com mais de 1.200 pessoas por quilômetro quadrado. Para colocar isto em perspectiva, isso é quase o triplo da densidade da Índia, e muito mais do que países como a China ou o Brasil. Mas por quê? Uma das razões é a falta de acesso à contracepção e educação limitada sobre planeamento familiar nas zonas rurais. Soma-se a isso a tradição de ter famílias numerosas, fator-chave na superpopulação. Mas o que essa densidade implica? A resposta é clara: cidades congestionadas, bairros degradados e recursos escassos que se tornam insuficientes para cobrir as necessidades básicas de uma população em constante crescimento. A sobrepopulação traz consigo sérios problemas de habitação, onde milhões de pessoas vivem em assentamentos informais sem acesso à água potável, saneamento básico ou eletricidade. As fábricas têxteis no Bangladesh são uma parte crucial da sua economia, representando mais de 80% das exportações do país. Estas fábricas produzem roupas para muitas das marcas mais conhecidas do mundo, o que tornou o país o segundo maior exportador de têxteis, atrás apenas da China. Contudo, por trás deste sucesso econômico existe uma dura realidade. Muitas destas fábricas, conhecidas como sweatshops, caracterizam-se por condições de trabalho precárias. Os trabalhadores, na sua maioria mulheres, ganham salários extremamente baixos, muitas vezes menos de US$ 100 por mês, e trabalham em ambientes inseguros. O desabamento do Rana Plaza em 2013, onde morreram mais de 1.000 pessoas, é um dos exemplos mais chocantes das péssimas condições de segurança nestes locais. Apesar de algumas reformas, os problemas persistem: longas horas de trabalho, falta de direitos laborais básicos e forte pressão para cumprir as exigências internacionais. As fábricas têxteis do Bangladesh representam a dualidade entre crescimento econômico e exploração laboral num dos países mais pobres do mundo. Se conhecer essa realidade é chocante para você, convido você a se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o mundo que nem sempre nos mostram. E não se esqueça de curtir para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A pobreza em Bangladesh é uma constante. Embora tenha havido avanços significativos nas últimas décadas, quase 20% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza. Por que é tão difícil sair deste ciclo? Bangladesh tem uma história fascinante e complexa, profundamente influenciada pelas suas ligações com a região de Bengala. Durante séculos, a região foi um centro cultural e comercial, fazendo parte de impérios poderosos como o Império Maurya, o Império Gupta, mais tarde, o Sultanato de Bengala. No século XVI, a região foi colonizada pelo Império Mughal e, posteriormente, caiu sob o controle do Império Britânico, passando a fazer parte da Índia Britânica.
Um dos momentos-chave da sua história foi a divisão da Índia em 1947, quando o subcontinente foi dividido em Índia e Paquistão. Bangladesh já fez parte do Paquistão Oriental, uma situação que levou a tensões crescentes devido às diferenças culturais, linguísticas e econômicas entre o Paquistão Oriental, atual Bangladesh, e o Paquistão Ocidental, atual Paquistão. Estas tensões explodiram em 1971, quando eclodiu a Guerra da Independência do Bangladesh. Depois de um conflito devastador, Bangladesh finalmente alcançou a sua independência. Desde então, o Bangladesh tem lutado com vários desafios: pobreza, catástrofes naturais e instabilidade política, mas também viveu períodos de crescimento econômico, especialmente nas últimas décadas. Em primeiro lugar, temos dependência da agricultura, um setor que emprega 40% da população, mas que enfrenta graves desafios devido às alterações climáticas. Inundações e ciclones atingem o país todos os anos, destruindo colheitas, casas e afetando milhões de pessoas. Bangladesh está em uma das regiões mais vulneráveis do mundo ao aumento do nível do mar e aos desastres naturais. Além disso, embora o país tenha crescido economicamente graças à indústria têxtil, que exporta vestuário para todo o mundo, as condições de trabalho são precárias. As fábricas têxteis, conhecidas como sweatshops, são famosas pelos seus baixos salários e condições de trabalho perigosas. Estes são os locais onde são feitas algumas das roupas mais baratas que compramos no Ocidente. Mas, para além dos têxteis, muitos bangladeshianos não têm acesso a oportunidades de emprego digno, perpetuando o ciclo de pobreza. A poluição é outro dos grandes males que afeta o Bangladesh. A cidade de Dhaka, sua capital, é uma das mais poluídas do mundo. O ar é denso, carregado de poeira, fumaça e produtos químicos. Como chegou a este ponto? A rápida urbanização, o crescimento descontrolado e a falta de políticas ambientais eficazes transformaram o Bangladesh num problema crítico de poluição. Os rios estão cheios de resíduos industriais e plásticos, afetando comunidades que dependem deles para obter água. Embora o Bangladesh não seja um destino turístico tão popular como seus vizinhos, o turismo existe e está a crescer. Este país tem muito a oferecer aos viajantes que procuram explorar o que é autêntico e não convencional. Alguns dos destinos turísticos mais notáveis incluem Sundarbans, lar do famoso tigre de Bengala e da maior floresta de mangue do mundo. Este patrimônio mundial da Unesco é perfeito para amantes da natureza e aventureiros. Cox's Bazar é conhecida por ser a maior praia natural do mundo, com quase 120 quilômetros de costa. Um destino popular para os habitantes locais e cada vez mais visitado por turistas internacionais. Dhaka, a movimentada capital de Bangladesh, oferecendo uma mistura única de história, cultura e caos urbano. Você pode explorar monumentos como o Forte Lal Bagh, o Museu Nacional e o bairro histórico de Old Dhaka. Ruínas de Mahastangar, este sítio arqueológico é um dos mais antigos de Bangladesh, com vestígios que datam do século III AC, e é uma janela para a antiga civilização bengali. Chittagong Hill Tracts, para aventureiros que gostam de paisagens montanhosas e comunidades tribais, esta região oferece trilhas para caminhadas e uma imersão na diversidade étnica do país. Como chegar a Bangladesh? Chegar a Bangladesh é mais fácil do que parece. O principal ponto de entrada é o Aeroporto Internacional Hazrat Shah Jalal, em Dhaka, que recebe voos de diversas partes do mundo, incluindo países da Europa, Ásia e Oriente Médio. Grandes companhias aéreas como Qatar Airways, Emirates e Turkish Airlines oferecem rotas diretas ou com escala. De outros países asiáticos como a Índia, a Tailândia ou o Nepal, também existem boas ligações. Para os viajantes que preferem uma rota terrestre, é possível chegar à Índia através de vários pontos de fronteira, como a passagem Calcutá-Dhaka, utilizando serviços de ônibus ou trem. Uma vez em Bangladesh, circular pelo país pode ser uma grande aventura. Ônibus e trens são populares entre os habitantes locais, mas os turistas muitas vezes optam por voos domésticos ou alugam veículos particulares para se locomoverem com mais conforto. Além disso,
Os elevados níveis de emissões de carbono na capital agravam as condições de vida dos seus habitantes, gerando problemas de saúde como doenças respiratórias e diminuindo a esperança de vida. Mas nem tudo é negativo no Bangladesh. Este país, apesar dos seus desafios, tem uma história rica e uma cultura vibrante. É o berço do Bengali, uma das línguas mais faladas no mundo, e possui uma tradição literária e artística muito forte. Personagens como o poeta Rabindranath Tagore, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, nasceram nesta terra. Além disso, a nível social, os bangladeshianos são conhecidos pela sua resiliência e pela sua capacidade de superar as adversidades. O Bangladesh foi pioneiro no microcrédito para combater a pobreza, um sistema que permitiu a milhões de pessoas melhorar as suas vidas. Este país provou ser capaz de superar os golpes da natureza e dos problemas internos. A cultura do esforço e o sentido de comunidade são duas características que mantêm esta nação de pé. Então, por que é que o Bangladesh enfrenta tantos problemas de pobreza, poluição e sobrepopulação? Embora as razões sejam complexas, podemos compreender que estes desafios estão interligados e têm profundas raízes históricas, econômicas e sociais. Mas não esqueçamos que o Bangladesh é também um país cheio de vida, cultura e espírito incansável. Se você achou este vídeo interessante e deseja continuar conhecendo realidades tão surpreendentes como as de Bangladesh, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Vejo você no próximo vídeo.